Voz da Manutenção é um oferecimento de Brascar Implementos Rodoviários. A solução completa em furgões, siders e carrocerias. Com inovação e alta qualidade, a Brascar garante a durabilidade que o transporte de cargas exige. Está começando mais um episódio de A Voz da Manutenção. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do José Marcos Cast, A Voz da Manutenção. E para você que está estranhando aí, que me viu sem o meu tradicional terno azul, eu coloquei uma camisa aqui da mesma cor para que vocês de casa não reclamem. E hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast aqui para falar sobre um tema hoje que está cada vez mais popular no mercado. Você aí certamente já ouviu falar em telemetria. Você certamente já ouviu falar, mas você sabe que tem empresas que podem cuidar disso para você? Que podem integrar com um API de qualquer montadora e tornar a vida da sua gestão aí no seu dia a dia mais fácil? Hoje eu recebo aqui com muito prazer Gabriel Mião. Gabriel Mião, fala para o público de casa quem é o Gabriel, onde o Gabriel trabalha, o que o Gabriel representa e qual a empresa que o Gabriel está aqui representando. Maravilha. Primeiro, José, obrigado pelo convite. Uma oportunidade enorme estar aqui com vocês hoje. Me apresentando, né? Me chamo Gabriel Mião. Estou hoje como Head de Produtos e Projetos do On Innovation Hub, que tem aí dentro desse hub de inovação a startup RT Link, né, que é uma startup completamente focada aí na parte de gestão de frotas, de telemetrias, e é um pouquinho disso que a gente vai falar. Espero poder contribuir com o pessoal, com você aqui, trazer mais informações, falar aí um pouco desse tema, que é um tema muito importante, né, e ainda pouco explorado no nosso universo aí dos transportes. Então hoje é o dia da gente conhecer e explorar. Com certeza. Hoje é o dia da gente... Então, certeza. Então já começa explicando pra gente aqui, para quem não conhece exatamente o que é o RT Link, como que ele traduz os dados da telemetria para qualquer montadora, correto? Qualquer montadora, qualquer telemetria de mercado. O que o cliente tiver de fonte de dados, a gente conecta nessa fonte e traz isso para dentro do RT Link e gera informação para ele. E como ele traduz os dados da telemetria e da inteligência assim, prática para a operação? Legal. Eu acho que para te responder essa pergunta, José, eu preciso contar uma historinha lá atrás. Ótimo. Né? Então vamos contar a história primeiro. Eu e o público adoramos história. Então vamos de história, pessoal. Vamos de história. O que aconteceu? Há cerca de 5 anos atrás, nós começamos a perceber que dentro da nossa área de inovação, nós tínhamos a oportunidade de não só desenvolver um produto para nós, né, para atender os nossos clientes do segmento de logística, de transporte,
como também tínhamos a possibilidade de desenvolver um produto para o cliente usar na ponta. Então nós reunimos master drives, gestores de telemetria, desenvolvedores, especialistas em condução, especialistas em gestão de frotas e começamos a construir um sistema que trouxesse de uma forma simples. Eu acho que esse é o grande problema hoje. Quando a gente fala de telemetria no mercado, tem muita empresa com muita coisa, com muita informação, mas que muitas das vezes, pelo excesso de informação, acaba dificultando um pouco a vida do gestor de frota numa tomada de decisão rápida. E aí foi aí que surgiu o RT-Link. Uma proposta de trazer uma informação mais precisa, assertiva, porém de forma intuitiva, de forma simples e objetiva. Então, o que nós fizemos? Desenvolvemos, né? Eu gosto de falar que é um Omnichannel, um canal único de centralização de informações. Então, por exemplo, você tem lá uma telemetria da Scania, da Volvo, da Iveco, da Mercedes, você tem uma frota diversificada. Não tem problema. Eu conecto nessa telemetria via API, usando aí os nossos motores de integração que nós desenvolvemos. Começamos a trazer isso para dentro do nosso data lake, nosso banco de dados, e aí então nós convertemos esses dados que estão espalhados no ambiente do cliente, seja de telemetria, seja do TMS, seja do RP, seja do sistema de abastecimento, seja de onde o cliente tiver a informação que ele queira cruzar e gerar ali uma informação importante para ele, nós conectamos, centralizamos isso num único lugar e aí já é mágica acontecendo ali. Então quer dizer que, por exemplo, eu não preciso contratar uma telemetria, por exemplo, para a Scania, outra para a Volvo, outra para Mercedes. Eu posso integrar tudo no RT-Link e vai estar tudo integrado lá se minha frota for diversificada. Perfeitamente. Eu vou conseguir ter análise dos dados lá. Perfeitamente. Você tendo ali uma fonte de dados para nós consumirmos, eu busco disso e entrego para você num único lugar. Diferente do que a gente vê hoje, que aí ou a empresa ela tem que ter várias telemetrias das montadoras, ou então ela tem uma telemetria de mercado, mas que às vezes é muito complexa e acaba o gestor não tendo tempo para analisar, para ver. Então a gente centralizou isso num lugar só e trouxe para o nosso gestor de frota tempo no dia dele, que eu acho que é o que o gestor mais precisa, né? Horas a mais no dia. Horas a mais. Horas a mais no dia. E tudo que vem para otimizar esse processo, otimizar os processos e dar mais tempo é saudável realmente para quem trabalha com gestão de frota. No mundo que a gente está cada vez mais dinâmico aí, o Gabriel. Exatamente. Quando a gente fala de gestão de frotas, o nosso maior problema é falta de tempo. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, um gestor de frota, se ele tiver que sentar atrás do computador para olhar gráfico, para olhar indicador, ou colocar um caminhão para rodar, o que ele vai fazer? Colocar o caminhão para rodar. O caminhão vai rodar. O caminhão vai rodar, a conta tem que ser paga, o motorista precisa faturar, tem que comprar o leite das crianças no final do dia. Tem. Isso vai acontecer. Então o que a gente fez com a RT-Link? A gente transformou os dados que antes eles gastavam horas para fazer uma análise e hoje ele faz aí uma análise completa da frota dele em 2, 3 cliques. Então, eu me arrisco a dizer que a gente está fazendo o impossível, José. Nós estamos vendendo horas a mais no dia do gestor de frota aí. Tá aí, ó, a RT-Link aí, tá fazendo o quê? Acho que... Horas a mais. Então, ó, você aí, gestor de frota, que tá falando assim, estou precisando de horas a mais no meu dia, chama a gente aqui, manda uma mensagem pra gente, vamos conversar que eu tenho essas horas aí pra te achar no seu dia a dia, viu? Qual que é o contato que ele entra, Gabriel? É através do site, através de telefone? Pode acessar o nosso site. Tem um site específico? Tem lá, rtlink.com.br. rtlink.com.br, lá tem meus contatos, lá tem nossos e-mails, e aí você pode entrar em contato com a gente ali, a gente depois vai deixar aí na descrição também os dados nossos, mas você pode entrar ali e ali alguém da nossa equipe vai entrar em contato para te passar mais informações, agendar uma demonstração prática da plataforma. Eu tenho certeza que é assim, José, é uma vida antes e uma vida depois do RT-Link. Tá prometendo, hein? Rapaz, não só prometendo, mas entregando também. É isso aí, tá rápido. Como vocês veem a telemetria como uma ferramenta estratégica, não apenas para operação, mas também para manutenção ali preventiva e para confiabilidade também do caminhão? Legal, cara. Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente fala de telemetria, principalmente o gestor de frota mais tradicional, mais raiz, né?
aquela pessoa que começou lá atrás, alguns anos atrás, e foi crescendo, expandindo por conta própria, ele costuma entender que telemetria é média. Média de KM ali, média de consumo por KM rodado. Só que a telemetria ela vai muito além disso. Porque é olhando na telemetria que você começa a perceber por que você está tendo muito acidente na sua frota. Por que o seu caminhão está ficando parado, muitas das vezes, na oficina, com desgaste precoce de peça, com desgaste ali de freio, com desgaste de motor. Precoce por quê? Porque o caminhão está com uma marcha lenta elevada, porque o seu motorista ele não está fazendo uma boa antecipação, né? Isso dentre vários outros fatores que a gente pode trazer aqui. Mas a telemetria, se bem trabalhada, José, a gente não só ganha na média, mas a gente ganha como disponibilidade de caminhão, né? Eu tive clientes que, por meio da telemetria, reduziram o número de vezes que o caminhão estava na oficina. Por quê? Eu consigo começar a cruzar informações e ver, ó, esse caminhão, nesse período, ele precisa ter aqui uma atenção maior, porque a operação dele é mais severa, vão parar um pouco antes, ou normalmente esse caminhão nessa rota, nesse modelo, ele começa a ter um problema ali de um desgaste de peça, é normal, a gente sabe, acontece, né? Não existe marca perfeita, né? Eu gosto sempre de dizer isso, né? Da mesma forma que não existe pessoas perfeitas, caminhão é a mesma coisa. Tem os prós e contras de cada marca. Hoje no mercado temos marcas muito boas, mas sempre tem prós e contras. Então a telemetria ela vai ajudar o gestor, o dono ali da transportadora a ter uma melhor previsibilidade. Se eu tenho previsibilidade, eu programo melhor minha manutenção. Se eu programo melhor a minha manutenção, eu compro melhor meus itens de manutenção, eu negocio melhor meus itens de manutenção, e aí com isso, o que eu tenho? Uma diminuição de tempo de caminhão parado. Né? Então não é só média, é um universo de fatores que a gente traz dentro da telemetria. Mas então se você diminui o tempo de caminhão parado, significa, no final das contas, que você está colocando mais dinheiro no bolso do transportador. Com certeza, com certeza. Caminhão parado é dinheiro perdido, né? Isso é um conceito que todo mundo tem. Fala aí pra galera de casa, caminhão parado... Caminhão parado, dinheiro perdido, gente. Aí? Caminhão parado é dinheiro perdido. Não, caminhão parado é dinheiro perdido, é sem dúvidas. Rapaz, ô Gabriel... E o sistema cruza informações ali. Que informações que o sistema cruza? Velocidade média, frenagem brusca, marcha lenta. O que ele cruza aí de informações? Legal. Porque essas são as coisas geralmente que se falam na telemetria, né? Legal. O que a gente faz hoje, né? Hoje nós temos um modelo que a gente fala que é o modelo padrão, né? Que são os principais indicadores para aqueles clientes que hoje talvez usam ou usam pouco a telemetria. Nós temos ali os indicadores que nós falamos que assim, que com esse, se o cliente ele já começar a usar esses indicadores, ele já começa a ver resultado. Aí eu estou falando de inércia, né? Então, para a gente contextualizar para todo mundo estar em casa, o que a gente considera inércia? Caminhão engrenado, né? Usando ali o peso da composição, se deslocando sem acionar pedal de acelerador, né? E nem freio, nem pedal de freio. Então o caminhão andando ali na física mesmo, gravidade puxando, empurrando o caminhão sem gastar combustível. Isso é inércia. Então, é um indicador muito importante. Muitas das vezes, um indicador pouco trabalhado e o caminhão ele poderia rodar ali. Eu já peguei casos de clientes nossos, José, caminhão rodar mais de 1.000 km por mês sem gastar diesel. Por quê? Bom uso da inércia, aproveitando ali, né, o trecho, a região que está passando. Então, inércia, marcha lenta é um indicador muito importante que a gente acompanha, freadas bruscas, quantidade de KMs rodados, tá? Excesso de rotação do motor, né? Tempo que esse motorista ficou com o pé acima da faixa de rotação ideal do motor. Então, esses são indicadores assim, básicos que nós trazemos para os nossos clientes. Porém, Gabriel, eu tenho um indicador meu aqui que eu quero muito ver, eu preciso... Isso aqui é algo específico da minha operação. Nós vamos atrás dessa informação dentro da base de dados do cliente, trazemos para ele, fazemos o cruzamento, entregamos isso pronto para o nosso cliente, apenas tomar a decisão. Eu quero lá ver se o meu motorista lá tá com um giro lá no alto, rodando fora da faixa de toque. Perfeito. Aí você consegue... A gente vai atrás de informação dentro das APIs da telemetria do cliente e mostra para ele dentro do RT Link isso hoje. Você consegue, curiosidade agora, consegue integrar, por exemplo, imagina que tem um sistema de câmeras lá que tem
eu vou falar de uma API de câmeras e uma API da montadora. Consegue casar essas duas? Consegue. Eu brinco assim, José, eu sou da área de tecnologia, né, gente? Então eu brinco dizendo até com uma certa propriedade que com tempo e dinheiro a gente faz qualquer coisa, né? Então, tendo tempo, tendo dinheiro ali para investir, para fazer, a gente consegue fazer qualquer coisa. E hoje, para nós, do RT Link, para minha equipe ali de desenvolvedores, essas integrações, elas já não são mais um bicho de sete cabeças. Por quê? Essa é a nossa essência. Diferente do que tem no mercado, o RT Link ele não vende nenhum hardware. Eu não vendo hardware. Então, não tem que parar o caminhão para instalar. Eu uso o que o caminhão já tem, o que já está lá. Então... porque o que eu ouço da maioria dos nossos gloriosos fornecedores com relação ao sistema de telemetria é que precisa instalar alguma coisa para pegar da linha CAN. Um IoT, aí vai buscar lá na rede CAN, aí muitas das vezes eu tenho que descascar fio, ou então às vezes plugar algo ali debaixo do painel, abrir painel, aí tem que parar o caminhão, acertar o dia que o técnico vem, aí o técnico passa mal num dia, já perdeu o agendamento e caminhão parado dinheiro perdido. Dinheiro perdido. Pronto. Então o que a gente faz para não ter isso? Nós usamos a tecnologia que já está embarcada nos caminhões. Hoje, todas as marcas possuem tecnologia embarcada de telemetria, né? Claro, temos marcas que têm uma telemetria melhor, marcas que têm uma telemetria um pouco mais atrasada do que outras, né? Quando a gente fala, é normal, mas nós consultamos de todas essas e trazemos isso para dentro da telemetria. Gabriel, eu já tenho aqui uma frota que já tem um rastreador e esse rastreador já tem uma telemetria ativa. Posso pegar de lá? Pode também. É uma opção. Tá? Tenho clientes que rodam nos dois cenários. Gabriel, eu tenho uma parte da minha frota que não tem telemetria da marca, mas tem um rastreador. Posso pegar de lá? Posso. Posso pegar de duas fontes diferentes? Posso. Né? Então, a gente traz essa facilidade. Né? Tendo base de dados, a gente consome. Consome e traz isso para dentro da nossa plataforma e unifica num lugar só, bonitinho, visual. Ali é bem interessante para os nossos clientes. Mas, do que eu entendi, dá até para você ali antecipar algumas falhas, né? Ou comportamentos ali do motorista. Porque se você consegue ver que ele tem um excesso de frenagem brusca... Sim. O excesso de frenagem brusca, José, é um problema. Por quê? Se eu estou freando brusco, é uma série de fatores, vou citar alguns aqui. Mas se eu estou freando brusco, eu estou acelerando demais, estou acelerando mais que eu deveria. Se eu estou precisando frear em cima, via de regra, eu estou acelerando mais do que eu deveria. Mas foi uma situação na BR, na estrada, passou um bicho, um carro... São exceções, a gente não pode tornar exceção a regra. Tá? Isso é um ponto importante quando a gente fala de gestão. Exceção tem que ser tratado como exceção e regra é regra. Né? Exceção ponto. É exceção, regra é regra. Ponto. Né? Não podemos esquecer disso. Então, se eu estou freando brusco, provavelmente eu estou acelerando mais do que eu deveria. Se eu estou freando brusco, eu não estou prestando atenção no que está na minha frente. Se eu estou freando brusco, eu estou desatento. Talvez mexendo no celular, talvez fazendo alguma coisa. Provavelmente eu tenho um alto número de acidentes na minha frota. Mas deixa eu até aproveitar. Boa, excelente essa daí. Por exemplo, imagina que eu tenho um sistema de câmeras no veículo acoplado. E tenho também a telemetria da montadora. Uhum. Eu posso casar essas duas informações no RT Link, casar as duas informações e vejo, ó. Aí eu já vou ter o cenário ali. Cenário perfeito. A gente tem um cenário montado. Tô ficando Porque as informações se conversam. O grande problema hoje, quando a gente fala de telemetria, é a gente achar que a telemetria elas são coisas isoladas. Mas, na verdade, uma boa telemetria é uma telemetria que ela é completamente unificada, que é a nossa proposta, que é trazer, José, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, uma junção de tudo. Porque não adianta eu ter lá no meu sistema, na minha frota, 10 sistemas diferentes. E existem no mercado vários bons. Boa, Gabriel, porque esse é o grande ponto de inflexão hoje com relação a isso. Tem muitas vezes que você tem 10 sistemas diferentes dentro de uma plataforma e nenhum é bem utilizado. Sim.
nenhum é bem utilizado, e aí vocês conseguem condensar isso, é isso que eu tô entendendo? Perfeito. E vamos lá, por que não é bem utilizado? Porque o gestor não tem tempo. Aí ele tem que entrar em um para ver a câmera, entrar em outro para ver a média, entrar em outro para ver o alerta, entrar em outro para ver a avaliação do motorista, sair dali, abrir uma planilha de Excel para ver o abastecimento do cara. E aí o que a gente tem? Sistemas espalhados, subutilizados. O gestor, a empresa, está pagando caro por isso, porque caminhão a gente sabe, o lucro está no detalhe. Acho que eu até ouvi uma frase dessa sua hoje no off aqui, você falando. O lucro do transporte está no detalhe. Boa. Né? Só que por não nos atentarmos aos detalhes de termos um monte de tecnologia que são necessárias, a gente tem um monte de coisa espalhada, não usa nenhuma, ou usa de uma forma indevida, subutilizada ali, e não tem o resultado. Até aproveitando aqui, José, compartilhando um case nosso legal. Essa semana, a gente fez uma demonstração para um cliente e durante a minha apresentação eu levantei os dados dele, a gente fez ali um levantamento prévio, como que estava a operação desse cliente e a gente falou assim, ó, a gente tem um grande potencial aqui de economia, de marcha lenta, de média, de freada brusca, dá para melhorar muita coisa. E eu comentei com ele que eu já tive casos de clientes por meio da utilização da nossa plataforma, por meio de uma gestão, porque só a plataforma sozinha não faz mágica. Vamos ser bem honestos aqui. Não estou aqui vendendo, então vou contratar a RT-Link. Ele começou como vendedor, mas não está vendendo tanto assim, não, galera. É o que é. É raiz, né, Gabriel? Raiz. Eu detesto falar que não é verdade, cara. Você parece que é aquele cara que gosta de trabalhar, e aí no final do dia resolvi X problemas. Aí eu tô feliz. É isso aí que você fica feliz. Não, resolver problema é o que traz alegria pra gente, cara. Muito bem, é o que traz alegria. E aí, pra eu terminar essa história. E eu levei pra ele e falei assim, ó, aqui a gente tem aqui tranquilamente 3% de melhora nessa média aqui. 3%? 3%. Ó, Gabriel, muita você tá falando 3% de melhora, 3% de melhora. De média é muita coisa. O volume da frota é muita coisa. Escuta. Prometa pro pessoal que tá em casa, pra quem vai comprar RT-Link. Escuta que melhora. E aí eu falei, ó, 3%. E aí ele brincou comigo e falou assim, Gabriel, se melhorar 3%, nós vamos fazer um teste aqui com uma parte da frota. Se melhorar 3%, eu fecho a frota. Se você melhorar mais que 3%, eu te pago um churrasco. Voltei lá semana passada para finalizar o período de teste dele. Primeira coisa que eu falei para ele, que dia que é o churrasco? Pasmem, a gente teve 6,47% de melhora na média desse cliente. 6,47%? 6,47% de melhora na média desse cliente. Com o uso da ferramenta, com o uso do nosso acompanhamento via WhatsApp e gestão e cobrança. Mas explica para nós aí, explica pro pessoal aí de casa que vai assistir esse podcast aí, como é que é o uso dessa ferramenta aí via WhatsApp? Como é que funciona? Pô, legal. Uma pergunta boa. Nós desenvolvemos, né, até numa conversa com um cliente nosso, ele trouxe a seguinte dúvida, ele falou, Gabriel, mas poxa, aí eu vou ter a plataforma tal, mas eu toda hora vou ter que ficar olhando e falando do meu motorista, olhando e falando do meu motorista, olhando e falando do meu motorista. Porque dependendo do tamanho da frota, sendo uma frota grande... É inumano, né? Um gestor de frota aí, dependendo da demanda da operação, acima de 50 caminhões ele já não consegue, né? Dependendo aí de como for falar com todo mundo todo dia com qualidade. Pois bem, o que a gente fez, José? Criamos um robô que envia mensagens automáticas para os nossos motoristas, para os motoristas dos nossos clientes, melhor dizendo, com um resumo do dia anterior dele. Então você, como gestor de frota, vai chegar lá para o seu motorista e falar assim, seu Zezinho, ó, a partir de hoje a meta de média do senhor é 2,5, por exemplo, né? Número aleatório, 2,5. Num cenário antes da RT-Link, o seu Zezinho, ele só ia saber se ele fez a média dele quando ele voltasse a conversar com você. E se o seu Zezinho ficar 2, 3, 4, 5 dias sem falar contigo? A gente tem cenários, clientes nossos da região centro-oeste, que o caminhão sai 30, 40, 60 dias sem voltar na base. Aí você imagina, como que faz 60 dias desse? sem falar com o motorista.
Então, seu Zezinho só vai saber se ele foi bem ou foi ruim daqui 60 dias, 30 dias. O que a gente fez? Mensagens diárias, automáticas, no WhatsApp do seu Zezinho, e ele sabe se ele tá fazendo ou não o que ele precisa fazer para atingir a meta dele. Deixa eu te falar, eu tô aqui com o meu celular aqui, chegou a mensagem aqui no meu celular, eu sou o Zé aqui, dirijo o Scania R460 Super. Boa. Vai chegar a mensagem aqui no celular. Qual é a mensagem, o modelo de mensagem que chega? O que é que chega aqui pra mim aqui? Chega diariamente a mensagem aqui, eu vou acompanhando como que eu dirigia no dia anterior. Perfeito. É D-1? D-1. D-1? Aí ele fecha o dia dele, eu mando no outro dia. Mas deixa eu te fazer até uma E aí nós provocação. personaliza, tá? Isso, eu ia Aí nós perguntar. personaliza. Vocês personalizam para o que vai aparecer lá pro seu José? Sim, porque aí depende da sua operação, né? Às vezes você tem uma operação que você quer... É importante para ele ali freada brusca. Às vezes, principalmente o pessoal câmara fria, né? Às vezes tem um controle maior, mais rígido, velocidade, alguma coisa. Então é importante esses dados. Às vezes você tem uma operação que esses dados são importantes, mas que você está mais focado ali, por exemplo, na marcha lenta, na velocidade, na média em si. A gente customiza essas mensagens conforme a necessidade do cliente e manda para o seu motorista aquilo que você quer que ele receba. Muito bem, eu viu aí? Estou aqui com Gabriel Mião, da RT Link. RT Link. A sede de vocês é onde, Gabriel? Hoje nós estamos com um foco de atuação no Centro-Oeste e já temos um escritório aqui na região de Campinas também para atender a região Sudeste aqui do país. Ah, então se a galera da região Sudeste quiser ver o pessoal da RT Link presencial, também tem escritório aqui. Já pode adicionar a gente aí para a gente agendar esse café. Ó, Já um cafezinho é bom demais, rapaz. Você tá doido. Entra em contato com o pessoal aí da RT Link. Um abraço aí pro pessoal da Brascar Implementos Rodoviários, que patrocina a gente aqui. Brascar Implementos Rodoviários. Abraço para todos vocês aí que assistem. Abraço pro pessoal aí da TV Caminhoneiro. Abraço aí pro meu amigo Mourão aí da TV Caminhoneiro. Abraço pro Catatal também da TV Caminhoneiro. Cavalo, Cavalinho e a Maricota. E agora na TV Caminhoneiro com a gente, o advogado do motorista. Sabia dessa? Não sabia, não? A gente tem um advogado especializado em... Olha Pros aí, cara. motoristas. Que legal, que legal. O advogado do motorista vai estar aqui com a gente também na TV Caminhoneiro com programação de segunda a sexta-feira aí no YouTube. legal. Já passamos dos 11 milhões de visualizações. Caramba, TV cara. Caminhoneiro. Aí, abraço pra galera aí da TV. Então, Gabriel, vamos aqui. Uma outra questão. Vocês dão dicas assim? Tá, o consumo aqui de marcha lenta tá excessivo nesse ponto aqui. Aí vocês fazem esse follow-up assim com o transportador? Sim, Nos legal. pontos que ele tem que melhorar? Legal. Mas vocês definem, vocês têm um parâmetro ou vocês definem personalizado para cada transportador? Legal. Tem mais uma história para contar para esse aí. Eu Boa. sou cheio da história, Boa. O que acontece? Lembra que eu falei lá atrás onde que surgiu de Master Drive, de gestor de frota, de pessoas da operação mesmo de logística? Essas pessoas, elas ainda que nos ajudaram na concepção do produto, elas ainda permanecem e permanecerão na nossa equipe. Então nós temos pessoas não só de tecnologia, que é um grande diferencial nosso, nós temos pessoas que vieram do universo de logística para dentro do RT Link para nos ajudar. Então o que acontece? Nós entendemos a operação do cliente e aí por meio dessa operação que nós entendemos, nós fazemos esse follow-up, fazemos essa devolutiva de falar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E aí qual que é a história? Nesse cenário aí, exatamente o que você comentou. Nós fomos fazer um levantamento uma vez, um cliente nosso, e eu olhei a marcha lenta dele e ele tinha 25% do tempo de motor dele em funcionamento em marcha lenta. Porque e para nós isso é super importante, porque pra gente isso daí impacta na vida útil do óleo. Motor, desgaste precoce. Alternador e todos os sistemas ali. Sem falar do gás de combustível. Sem falar do gás de combustível. Só para vocês entenderem o impacto e a conexão com a gente aqui, turma da manutenção aqui, numa plataforma como essa. Porque a galera de casa pode estar assistindo e pode estar pensando, mas o que é que tem a ver? Como essas coisas se conectam? Sim. E essa nossa missão aqui é traduzir para quem está em casa, para quem vai nos assistir, como a telemetria está conectada com a manutenção. Perfeitamente. E como uma plataforma que traduz esses dados
para uma linguagem mais simplista, vai ajudar a quem é gestor de manutenção a tomar decisões mais sábias. Perfeito. Continue com a sua história E aí chegamos... 25%, né? 25%. Chegamos nesse cliente e falei assim, mas, meu amigo, 25% é muita coisa. O senhor está arrebentando com a frota do senhor. E ele, com toda humildade, já é um senhor já. Ele olhou para mim e falou assim, Gabriel, eu já fui motorista. Meu caminhão hoje, ele trabalha puxando grão. É colheita de lavoura. Muitas das vezes meu motorista tá lá meio-dia colhendo poeira de soja, de milho, de gergelim subindo, aquela palha toda. Você quer mesmo que eu mande ele desligar o ar-condicionado, desligar o caminhão e ficar lá fritando dentro da cabine? Não vou. Para mim, 20% de marcha lenta tá ótimo. É o recomendado? Por padrão, se a gente olhar montadoras, tá muito longe disso. Só que, para esse cliente, por uma decisão dele, ele falou, não, é a minha operação, a minha realidade, é específico meu isso. E eu vou trabalhar com isso. Então, a gente traz a orientação do que é um recomendado, ideal, porém, a gente respeita a realidade do cliente, né? Porque a gente não pode esquecer que, por mais que existam boas práticas, que existam ali uma série de boas ações a serem feitas, existe também o mundo real. Existe o mundo real. Existe o mundo real. E eu gosto muito de dizer isso. Por quê? Falar que faz, todo mundo fala. Falar o que tem que fazer, ninguém quer falar, né? Porque falar que tem que melhorar a média, falar que tem que diminuir a marcha lenta, falar que tem que reduzir o acidente, todo mundo fala. Agora, como fazer? Aí o caldo entorna, né? Porque aí vira aquele desespero, socorro, Deus, como que é? Mas como que a gente descobre isso? Olhando para a operação, olhando para a particularidade de cada negócio, de cada operação. Porque cada empresa é uma empresa. Mas o interessante é que, pelo que você falou, a plataforma de vocês é personalizável, né? Personalizável. Então eu posso chegar lá, para quem está em casa ouvindo, eu posso chegar, meu segmento é um tanto quanto diferente, eu posso chegar lá e falar, Gabriel, para mim é 6% de marcha lenta no máximo aí, porque o meu roda mais no rodoviário e tal. A plataforma de vocês, pelo que eu tô entendendo, ela não é engessada. Não, de forma nenhuma. Não é engessada. Tudo que eu desenvolvo dentro do RT Link hoje, José, nós desenvolvemos pensando em parâmetros. Então é completamente personalizável, completamente ajustável ao seu negócio. Ótimo. Gabriel, eu tenho até uma outra curiosidade, porque um termo que tem surgido e ganhado cada vez mais adeptos aí no mercado, é o da gamificação. Gamificação. Dentro da plataforma da RT Link, eu consigo fazer essa gamificação também dos melhores condutores, consigo personalizar lá uma gamificação para atender algumas demandas específicas da minha operação? Perfeito. Não só consegue, como essa gamificação ela é personalizada conforme a sua operação. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma metodologia em parceria com um CEO de uma transportadora. Então, nós pegamos o CEO de uma grande transportadora do país, fizemos uma parceria com ele, a metodologia que ele usava para gamificar e bonificar os motoristas dele. Nós trouxemos isso para dentro do RT Link e criamos um módulo de gamificação ali. Então, hoje você, por exemplo, na minha empresa aqui, eu quero... por exemplo, eu quero gamificar média, marcha lenta e freada brusca. E talvez eu vou na outra empresa e falo, não, marcha lenta para mim não. Eu quero inércia, freada brusca, média e rotação do motor. Entendeu? Então, nós construímos essa gamificação conforme a sua necessidade. No final, você tem uma classificação dos seus motoristas e você sabe exatamente os pontos que cada motorista precisa melhorar para ele se tornar um motorista excelente dentro da sua frota. Eu tô aqui imaginando, você tá falando, eu já tô imaginando. Imagina que a gente tem um problema aqui com superaquecimento das rodas aí. Perfeito. Superaquecimento das rodas aí, chegou até pega fogo numa carreta, ou pega fogo ali no cavalo ali, o superaquecimento da roda. Eu posso usar a plataforma da RT Link
para eu que sou gestor de manutenção, para saber quais condutores usam o freio de serviço e não os freios auxiliares. Exato. Então, desgastando. Eu consigo isso. Consegue. Essas são as frenadas bruscas. Frenadas bruscas e número de frenagem também. Dá pra puxar. Dá pra puxar isso também? Dá pra puxar. E aí dá pra puxar... Você consegue puxar de maneira só global ou eu consigo puxar por condutor? Matriculei lá o condutor que trabalha naquela determinada placa. Consigo puxar por placa? Por placa, por condutor, por chassi. Às vezes o condutor trocou de caminhão no período, eu consigo ter uma visão daqueles caminhões para aquele condutor, caminho inverso, para aquele caminhões, quais condutores passaram. É todo tipo de visão ali que você precisa ter para tomar uma decisão, você consegue ter dentro da RT-Link. Maravilha isso daí. Porque o tempo também mostra ali o tempo de motor ligado em marcha lenta, né? Em marcha lenta, em funcionamento e em sobre-rotação do motor. Quando eu falo em funcionamento, estou falando de condução, né? Que ele sai da marcha lenta, entra numa condução normal. Então eu tenho lá em marcha lenta, condução e sobre-rotação no motor. Gabriel, a gente está falando aqui de um processo totalmente personalizável. Certo. Totalmente personalizável. Tomar água aqui. O assunto tá bom, empolgamos aqui. Empolgamos aqui. E eu trouxe alguns episódios atrás aqui, um cara fantástico que tem um livro que eu acho fantástico, que se chama Consumo de Combustível, uma questão de atitude, que é o Luiz Pigoso. Perfeito. E ele fala muito sobre faixa de rotação. Uhum. Eu consigo personalizar para identificar ali automaticamente motores operando fora da faixa de rotação, a famosa faixa verde. Sim. Consigo? Sim, porque o que é legal hoje? A gente tem mecanismos para puxar essas informações, já mostrar para você aquilo que excedeu. Né? E aí você consegue ver por caminhão quanto tempo que ele ficou fora da faixa ideal. Porque a gente sabe também, né, que cada caminhão possui a sua faixa ideal de rotação. Exato. Por marca, por modelo, por operação, por implemento. De novo, cada operação é um cenário diferente. Então, o RT-Link hoje ele vai conseguir te dar essa visão também ali da questão também das faixas de rotação aí, tá? A famosa faixa verde. E né? aí sobe pop-up? Tem a opção de alerta de subir também. pop-up, subir o alerta? Porque tem opção também. Isso que eu... Quando olho para uma plataforma, isso que eu gosto. Quando ela sobe o pop-up ali. Lá Porque traz às o vezes, alerta, né? Exato. Porque quando você olha para a tela aqui, que você analisa... Imagina uma transportadora com 800 caminhões, 1000 caminhões. Você olha para a tela, você não vai ficar clicando em um. Tem que subir aquele pop-up. Então lá na RT-Link dá para personalizar. Dá para configurar os alertas e você ter essas informações lá num pop-upzinho, numa tela à parte ali de alerta disso aí. Você consegue configurar os alertas que você quer receber da sua frota. Eu acho que a gente já até entrou nesse ponto, mas um ponto interessante, porque eu estou entendendo, como que a RT-Link ajuda as empresas, não só, pelo que eu estou entendendo, não só a educar com relação ao consumo de combustível, mas como que a RT-Link ajuda as empresas a educar motoristas para uma condução que seja concernente com a redução dos custos de manutenção? Cara, perfeito. Esse é um assunto muito legal. Porque, igual eu falei, o RT-Link, a plataforma em si, sozinho, ele não faz mágica. Né? É a mesma coisa lá, você comprar um livro de receita e não você vai fazer o bolo. E não vir lá fazer o bolo. Se você... Boa, Gabriel. Se você comprar o livro de receita e não pôr a mão na massa, não vai fazer o bolo. Não vai ter bolo no final do dia. Se você tomar aquele remedinho lá, aquela canetinha, a famosa canetinha, mas continuar comendo, exagerando... Não vai ter resultado. O RT-Link também não vai fazer se você não colocar... Nós temos ali os mecanismos de automação para ajudar isso, porém, o que potencializa a mudança de chave, a mudança de cultura, é de fato a gestão. Então, quando nós entramos com o RT-Link dentro de um cliente nosso, inclusive, já houve casos de pessoas nos procurar e querer contratar, da gente também falar que não. Por quê? Nós acreditamos no conceito de parceria, de termos pessoas do nosso lado usando a nossa solução que vão usar e extrair o potencial dela. Porque quando entramos numa empresa, nós
falamos com motoristas, nós falamos com o time de frota, muitas das vezes falamos com os proprietários, com os próprios donos, para estimular a cultura de gestão. Eu sempre digo, no final do dia, tudo que nós fazemos são pessoas. Vou repetir. No final do dia, tudo que nós fazemos são pessoas. Não vá pensando que a solução da sua frota está no caminhão mais tecnológico. Está na melhor solução, está no melhor hardware, está na melhor plataforma. Isso são itens potencializadores. Porém, quem vai definir o sucesso são as pessoas da sua operação. É o motorista, é o gestor, é o mecânico, são as pessoas da operação. Então, no final do dia, Marcos, são pessoas. Então, nós entramos muito durante o processo de implantação, também no processo de aculturamento de que é importante olhar para a média, é importante olhar para a freada brusca, é importante aquele condutor entender que quando o gestor está falando assim, vai mais devagar, não pisa o pé no freio, não fica freando desse jeito, tu vai perder o freio, tu vai desgastar, tu vai perder dinheiro, vai afetar seu bolso. Nós não tá falando isso só por causa do bolso do condutor. Nós tá falando isso por quê? Porque a gente quer que esse motorista volta bem para casa. Porque a esposa, a família, o filho, a filha dele tá lá esperando. Né? Então é um processo de mudança de cultura também, sabe? Às vezes a gente confunde muito isso, acha que só colocar a tecnologia vai resolver. Não vai. Além da tecnologia, precisa mudar aqui o mindset das pessoas. Porque senão vai igual a pessoa que toma a canetinha. A famoso remedinho aí que tá emagrecendo aí, mas continua mantendo... Continua comendo cheeseburger, continua comendo chocolate e não almoça direito. E o que acontece? Não gera efeito. Esses aí provavelmente não vai resolver, não vai gerar... Não vai. Vai ter um efeito? Vai ser diferente de quem não tá usando nada? Provavelmente. Mas nunca vai atingir o resultado total usando apenas uma parte dos seus recursos. Eu fiquei curioso agora pra gente que é de manutenção, o Gabriel. Em caso de sinistros assim, incêndios, falhas sérias assim, a telemetria, como que ela pode apoiar assim, uma análise da causa raiz ou até um laudo assim? Legal, cara. Quando a gente fala de telemetria para essa análise, né? Porque a telemetria já vai ajudar também na prevenção. Já vai ajudar na prevenção. Porque se você tem um bom de telemetria, você prevê. Né? Você prevê o motorista acelerando demais, prevê o motorista que tá fadigado. Né? Porque quando a gente fala telemetria, não é só média, gente. É uma série de coisas, né? Então, a câmera, por exemplo, a gente pode trazer para esse universo de telemetria também. Você comentou. Então, a telemetria ela vai te ajudar a tudo isso. Agora... Quando a gente olha para uma telemetria após um sinistro, o ideal, ressaltando, é olhar antes, né? Trabalhar na prevenção. Mas, precisamos ver um pós. A telemetria, ela revela padrões comportamentais, né? Você consegue olhar, por exemplo, e aí não só RT-Link, né? Para não falar que é só merchan também, mas falando de telemetria como um todo. Você consegue olhar dentro da telemetria, José, e falar assim, todos os meus motoristas andam a uma velocidade média de 50 km por hora. Esse que sinistrou, ele estava andando a uma velocidade média de 60, 70 km por hora. Esse cara estava correndo mais. Óbvio. A velocidade média lá em cima. Você pode olhar, por exemplo, e aí você vê que naquele trecho que os caminhões estão passando, todos têm ali uma média de freada brusca, alguma coisa, às vezes, com a condição da estrada, a gente sabe que tem muito disso, tem freio 1, 2 vezes bruscamente. Mas esse motorista que teve o sinistro, ele freou 10, 15 vezes brusco. Tinha alguma coisa, né? Então, a telemetria ela ajuda a identificar esses padrões comportamentais. Muito bom. Que eu acho, pelo que eu entendi, está no processo de gamificação de avaliação de vocês. Perfeitamente. A gente faz essa avaliação, se o cliente, claro, quiser, né? A gente pode montar essa avaliação olhando o comportamental do motorista também. Então faz parte do pacote da RT-Link essa análise comportamental também, que tem influência tanto para a gente da manutenção, sim, quanto para o consumo de combustível, quanto para tudo. Quanto para tudo. Né? Onde nasceu essa ideia de associar a questão comportamental? Dessa metodologia com esse CEO parceiro nosso,
dessa grande transportadora do país que eu te trouxe aqui. Muito. Pode falar o nome da grande transportadora aqui, pode ser. Pode mesmo? Pode. A gente fez isso em parceria com o Tony, ele era CEO da Bom Jesus, né? Uma transportadora da região do Centro-Oeste, muito, muito grande, nome significativo, acho que você deve até conhecer o pessoal da Bom Jesus Transportes, né? Fortíssima no ramo do grão, e ele chegou a um ponto de, assim, ter 70%, 80% da frota de motoristas excelentes. Atenção! Sem sinistro, Muito bem. sem processos trabalhistas, Muito né? bom. Porque ele fazia um controle, ele gamificava, ele pagava bem, conduzia certinho, usando telemetria. Qual que é o nome da transportadora? Bom Jesus. O nome do criador do método? Tony. Hoje ele não tá mais, né? Hoje ele não tá mais? Hoje ele tá com a consultoria dele, ajudando outras implantando, implementando isso. Então hoje o Tony ele tá aí em outra jornada, abriu ali a consultoria dele, né? E hoje ele ajuda várias empresas aí. Inclusive, né? Gustavo Lima você conhece? Gustavo Lima eu conheço. Então, o Tony, o processo aí Dizem ajudou... que pareço com ele, eu não acredito, mas tudo bem. Não tem uma certa semelhança. Não, tem um pouquinho. Atenção, Tony, queremos você aqui, viu? Vamos Vem marcar, aqui pra Voz vamos. da Manutenção aqui, quando tiver pro São Paulo aqui, tá convidado a vir no programa aqui, pra gente entender um pouco mais como que surgiu essa metodologia, por que surgiu. Seja convidado aqui. Perfeito. Vamos trazer o Tony. Pronto, vamos trazer o Tony. Vamos trazer o Tony pra Gabriel. cá. Ó, eu vou te fazer um convite agora pra gente olhar pro futuro. Certo. Que dor a RT Link enxerga que falta solucionar ainda no mercado de telemetria que vocês já estão trabalhando? Vamos lá. Uma dor assim, que é latente, né? A gente já trabalha, a gente já tem, mas é o tempo, né? É o tempo de qualidade com o motorista. Então hoje a gente já tem uma ferramenta de WhatsApp que resolve boa parte disso, porém nós estamos trazendo para o mercado agora uma ferramenta de inteligência artificial que vai trazer dentro do WhatsApp do motorista, vamos falar assim, entre aspas, uma consultoria para ele, sabe? O motorista ele poder mandar uma mensagem, pegar assim e falar e receber a mensagem e falar assim: hoje aqui a minha média foi ruim. O que eu preciso fazer para melhorar? E a própria inteligência artificial, com base nas informações da frota do cliente e do cenário de caminhões que rodam naquela região, fala, motorista, a gente viu aqui que você pode dar uma melhorada na inércia. Para melhorar a inércia, você pode fazer assim, assado e tudo mais. Então, a própria inteligência artificial conseguir trazer um tempo de qualidade com o motorista, né? Por quê? Para que o gestor de frotas, ao invés de ele gastar tempo apenas ali resolvendo problema, ele gaste tempo tomando decisão. É isso que a gente quer. Que o gestor de frota seja gestor e não bombeiro. Né? E não bombeiro. Né? Então, e você sabe, você tem uma experiência com isso aqui, ó. A maioria dos gestores de frota hoje no Brasil apaga incêndio e não faz gestão. É difícil nós acharmos gestores que hoje estão focados em fazer gestão e que não estão só apagando incêndio. Né? Muitas das vezes esse cenário inverte. Então nós estamos trazendo essa ferramenta de inteligência artificial ali para conversar com o motorista mesmo com qualidade, com assertividade, com uma pegada humanizada mesmo, falando assim, é assim aqui, seu José, é assim que faz, é aqui que o senhor aperta, é no freio, explicando isso, que é o que um instrutor iria explicar, né? Com áudio, com uma ligação, alguma coisa. Então nós estamos trazendo isso para dentro de uma inteligência artificial pro motorista também. Olha que coisa boa, porque quando você cuida bem do motorista, o Pigoso costuma falar que quando você cuida bem do motorista, você cuida bem do caminhão. É isso, cara. É isso. Concordo em número, gênero e grau com essa frase. Quando você cuida bem do motorista, você cuida bem do caminhão. Porque o motorista não vai descontar aquela ansiedade, depois que ele passou no caminhão acelerando mais. Exatamente. Ele vai ter um carinho maior na condução do caminhão. Então essa ferramenta vem para ajudar e muito... Vem para tratar o motorista também. Motorista. Porque hoje não tem tempo. Hoje tem. Igual nesse cenário que você comentou, 1000 caminhões, né? Que você comentou aí. 1000 caminhões. Dependendo aí, o cara tem mais de 1000 motoristas. Se você trabalha em um regime folguista, alguma coisa, o cara tem mais de 1000 motoristas. Cara, quantas pessoas que eu não precisaria ter para falar com 1000 motoristas todo santo dia?
Ah, bastante. Você ia ter que amplificar o quadro de funcionários. E aí o custo vai lá em cima, e aí a conta não se paga e se torna inviável. Então, por isso que nós estamos investindo agora nessa parte de inteligência artificial para trazer já no primeiro trimestre agora de 2025, ou 26, perdão, né? Primeiro trimestre de 2026, para trazer isso para os nossos clientes, uma inteligência artificial para conversar com os motoristas dos nossos clientes aí, para de fato tratar o motorista, né? Para fazer nessa linha que você falou, cuidar, tratar, dar retorno e ajudar o motorista ali no dia a dia dele. Excelente, excelente. Eu tenho mais uma pergunta. Hoje, Certo. vocês já estão intensificados, já tem essas ferramentas já tá funcionando no mercado aí, já estão quantos clientes assim, a RT-Link, Gabriel? Vixe, rapaz, cliente bacana, já perdi as contas já. Mas hoje nós já temos bastante clientes. Porque tá concentrado hoje mais no Centro-Oeste, né? Hoje nós temos um foco maior de atuação no Centro-Oeste que a gente surgiu lá. Né? Vamos falar assim, então a gente fez o dever de casa, atacou, vamos falar aí do ponto de vista comercial, né? Atacamos primeiro quem estava ali perto e tal, só que percebemos que existe um mercado grande interessado nisso aqui para a região sul, para a região sudeste, né? Então hoje eu tenho aí iniciado conversas, iniciado parcerias, fechado negócios com clientes, tanto aqui da região, né, sudeste como da região sul do país também, né? Por isso que nós estamos trazendo agora, hoje o nosso head de inovação do Hub, do Innovation Hub, ele já está locado, ele já mora aqui em Campinas, né? Então ele já fica aqui. Hoje eu ainda estou na região centro-oeste, eu ainda moro em Cuiabá, Mato Grosso, por conta da maioria dos clientes lá, para ter essa proximidade, para ter esse cheiro de frota, sabe? Esse negócio de proximidade com o cliente. Eu gosto disso, né? Nós gostamos disso, então por isso que a gente ainda está lá, mas já estamos estruturando uma equipe para eu ter um substituto lá, para eu conseguir estar aqui também na realidade do sudeste e do sul do país, aqui mais de perto. Excelente, ó. Quando o assunto é bom, passa o tempo rápido. Passa o tempo mesmo, que a gente não vê. Você tá doido, pode nem ver que mais de hora né, tá falando. Nem vimos que a gente já tá quase com 1 hora aqui de programa já falando. Olha aí. E um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu estar aqui. Espero voltar mais vezes para falar aí mais desse assunto, que é um assunto muito importante. É um prazer imenso, Gabriel, recebê-lo aqui. Um prazer imenso. Espero que você de casa aí goste também do conteúdo feito para você. Vai passar esse programa também na TV Caminhoneiro aí. Legal. Esse programa vai subir na TV Caminhoneiro aí. Mais uma vez, Gabriel, quem quiser falar com o pessoal da RT-Link, é pelo site? Pelo site, né? rtlink.com.br, né? E lá você tem todos ali nossos e-mails, nossos telefones para entrar em contato, falar conosco aí. Vamos deixar aí também no YouTube a descrição, né? Os nossos dados, nossos contatos aí certinho. Você que quer entrar em contato conosco, chama a gente, vamos agendar um café. Se não der para agendar um café presencial, dependendo de onde você está no país aí, se tiver mais difícil a gente agenda uma videochamada, mas o importante é a gente conversar, porque eu tenho certeza que a RT-Link com certeza vai ajudar você aí no dia a dia. Eu gostaria que você aproveitasse e deixasse sua mensagem final para o pessoal aí que vai nos assistir, com relação à telemetria e o que vocês oferecem aí, e mandar um abraço também pro pessoal aí de casa aí. Perfeito. Então, antes de mais nada, né? Siga a gente lá nas redes sociais também. Siga lá o RT-Link no Instagram, o Innovation Hub. O meu Instagram também é gabriel.mião. Né? Então pode seguir a gente lá. A gente sempre está trazendo conteúdo, falando. Gosto muito de falar dessa parte de tecnologia, de comunicação, de processo, de projeto. Não sei que aí às vezes é do universo de manutenção, mas quer pisar o pezinho um pouco fora, né, na parte da tecnologia, que às vezes parece que é um bicho de 7 cabeças. A gente traz conteúdos e informações sobre isso. Como mensagem final, acho que um conselho que eu sempre tenho a dar para as pessoas é um pouco do que eu já comentei aqui. No final do dia, são pessoas. Não adianta ter o melhor caminhão, a melhor ferramenta, ter ali o melhor de todos os recursos, se você não tiver um investimento para melhorar as pessoas. Então, gaste um tempo, invista, dedique tempo e recurso no motorista, no gestor, no funcionário, na pessoa que está na operação. É essa pessoa que está no dia a dia que vai transformar e levar a sua empresa a um outro patamar. Muito bem, tá vendo aí? Eu sempre termino o programa aqui usando uma frase do Guimarães Rosa.
Gabriel, é junto dos bons que a gente fica melhor. É isso e aí. deu pra ver o brilho nos seus olhos hoje e pra ver que você é um cara bom. Opa, Muito obrigado. obrigado por ter vindo, Gabriel. Obrigado, Abraço. José. Abraço, pessoal de casa.